Bom dia, amigas, amigos, companheiros. Estamos mais uma vez iniciando uma live, né? Hoje é dia 20/5, né? Madrugada de terça-feira, né? Estamos adentrando em seu lar. É verdade. Não sabemos nem onde mora, né? Na verdade, as lives que eu faço, elas têm esse objetivo, né? Sei lá, é um pão sobre as águas, né? De repente a pessoa vai se alimentar, tá lá em tal lugar, não sei aonde, né? Não conheço. Eu não tenho assim não faço muito apelo, né? Que escreva, que comente essas coisas. Isso aí é pessoal, cada um, né? Assista e tire as suas conclusões, né? Então hoje, às vezes eu tenho a impressão que o áudio de fundo, ele confunde um pouco, né? Mas eu acho que não, tá bom. Bom, pessoal, então, hoje, a mensagem de hoje, né, tem a ver com a nossa relação com o organismo vivo, né? Porque a igreja, falando o princípio dela, biblicamente, é um organismo vivo, né? É formada por pessoas, por uma liderança, né? Por membros, por pessoas designadas a cumprir funções, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus, né? O organismo que Deus criou para nos acompanhar, né? Nos dar base, estrutura, apoio, né? Na caminhada cristã, né? Só que muitas vezes a gente tem dificuldade, sim, né? Com esse organismo vivo, né? Por N motivos, né? A pessoa, de repente, não se adapta, ou a pessoa se sente meio deslocada, né? Precisa achar o seu lugar dentro do corpo de Cristo, né? Então, isso aí varia muito, né? E a minha experiência mesmo, né? Eu quero compartilhar com vocês, não é uma verdade que deve ser assim, entendida, né? Assimilada como se fosse uma verdade, né? Cabal, que cada um tem a sua realidade, né? Então, mas o meu processo de conversão mesmo, cada um tem o seu processo, né? De conversão, de conhecimento, de relação com a entidade, no caso, chamada igreja, né? Com o grupo, né? Com o corpo de Cristo, né? Então, na minha vida pessoal, a experiência que eu tive foi a minha infância, né? Meu pai, por exemplo, sendo ortodoxo, né? Um servo de Deus, ele é uma pessoa ortodoxa, ele era cristão ortodoxo. Os seus pais, né? Lá em Campinas, lá tem uma igreja já antiga e já veio dos avós, né? Então, meu pai, ele cresceu nessa igreja. E ele vindo para Santa Rosa, no início da sua carreira profissional, né? Ele era um desconhecido, não conhecia nada na cidade aqui, um pequeno profissional, né? Da costura, né? O pai começou como alfaiate aqui na cidade, trabalhando com o Barrichello, trabalhando com esse, com aquele, aprendendo, né?
começando de baixo, como se diz, né? Não foi uma pessoa assim muito, digamos que, abençoada, assim, por recursos financeiros. Ele teve que levantar, né? Começar do nada praticamente, né? A história do meu pai, as primeiras vindas a Santa Rosa, ele vinha de bicicleta. Um trecho aí, uns 50 e poucos quilômetros, né? Ele ia meio que encurtando aí, cruzando por terras e tal, e vinha a Santa Rosa de bicicleta. Essa é a realidade, né? E aí começou, então, naquela época, aqui não tinha igreja ortodoxa. E aí ele participou, ele tentou ajudar, ele se reuniu com pessoas, e até alguns pequenos encontros aconteceu lá na casa dele mesmo, onde nós morava. Tinha uma peça lá que meu pai separou para o pessoal se reunir, né, para cultuar a Deus, enfim. O padre naquela época era uma pessoa aqui do lugar, né, e auxiliava, então foi todo um processo lento e demorado, né? Apenas em 70, que eu nasci em 64, aí o meu pai conseguiu em 70 se organizar, né, com a comunidade, enfim, e construir uma igreja, a igreja ortodoxa que existe hoje aqui em Santa Rosa. Foi construída em 70, a inauguração, tudo foi uma bênção, né? Então, o meu contato com a igreja foi assim, não passou por coisas espetaculares, né? Foi um processo lento, né? A gente aprendendo, e a cerimônia em russo, né? Não era em português, as orações em russo, né? Então toda essa experiência que eu tive aí influenciou também na minha visão de igreja, né? Aí mais tarde eu comecei a querer mais, né? Lá nos 15, 16 anos eu comecei a despertar, eu comecei a me interessar, saber como é que funciona e tal. Fui estudar fora também, né? E lá pelas tantas, Deus me levou a tomar a decisão de me batizar, né? Me batizei na comunidade de Porto Alegre, não era Assembleia de Deus, uma igreja, digamos que um pouco fora dos moldes aí dos tradicional, né? Me batizei numa piscina, bermuda, não tinha véu branco, nada, jaleco branco, essas coisas, mas foi uma bênção, né? E aí, a partir daí eu comecei a crescer e acabei fazendo missão, fui para o Uruguai, depois para o Paraguai, e escrevi um livro que está para ser lançado, inclusive, está meio demorado um pouco, mas enfim, a editora, né, tem todos os protocolos, mas aí o que acontece, né, que é o centro mesmo da minha mensagem. Eu fiz seminário em Porto Alegre, no IBE também, né? Então aprendi muito do sistema assembleiano, né? Embora que Porto Alegre é um pouco diferente das outras igrejas assembleianas, né, do estado. Porto Alegre tem características próprias, né? Quem não passou por Porto Alegre não vai saber. Né? Tem influência lá do Nils Taranger, né? Que foi muito forte através do IBE, a vinda dele da Suécia,
né? Ele pegou lá o trabalho, o Gustavo Nordum, né? Que estava já meio, ele é uma pessoa mais de idade, e assumiu o controle em Porto Alegre por muitos anos, o pastor Nils Taranger, né? E deixou marcas lá em Porto Alegre e na própria Assembleia, né? E então essa é uma realidade, né? Então, mas eu cheguei em Santa Rosa, né? E comecei a congregar na igreja Assembleia. Mas eu percebo assim, ó, que tem uma ideia, uma concepção, muitos cristãos, de igreja grande, né? Aí ele se submete, tem o pastor presidente, tem o vice, tem os obreiros, tem isso, tem mais aquilo, e a pessoa está lá no meio, né? A pessoa faz parte de um grupo, né? Só que, às vezes, né, a sensação que dá é que a pessoa se sente perdida, né? Ela tem que obedecer o fulano, ela tem que ouvir o que o outro fala, o outro, né? E se cria um grupo de pessoas aí que são superiores, né? Aí o fulano é superior, o outro é superior, porque o outro é líder da comunidade lá, né, do grupo tal lá, da congregação tal, e quando vê a pessoa se perde lá no meio, né? Não sabe quase, né? Quer dizer, é uma questão pessoal minha mesmo, né? Cada um pensa do seu jeito, enfim. E às vezes em campanha vem uma pessoa de fora e tal, curso para obreiros, e tu já não, né? Tu tem que se encaixar né? Numa fila aí, uma fila eu imaginei assim uma fila de formiga, né? De 50 metros, aí o cara tá lá na fila. Tu não sabe a posição tua, se tu é o 10º, o 50º, tu tá ali na fila, né? E aparece um lá e pai, quando vê tu tá sendo disciplinado por fulano e recebendo mensagem do ciclano e pá, tu fica até confuso, realmente. Eu pelo menos, eu me sinto às vezes meio confuso nesse sistema, né? E vem alguém de fora e pá, e toda aquela cerimônia que fulano, que não sei mais o quê. Tem a questão, por exemplo, tu quer projetar criar alguma coisa, ou tem que pedir autorização, tu tem que né, se sujeitar a esse, aquele, pai, e uma infinidade de autoridades que tu tem que obedecer. Aí eu senti um pouco de dificuldade um tempo atrás, né? E aí a pessoa deu uma palavra ali que não gostei. Não gostei, a verdade é essa. Eu fiquei assim meio que... E saí da Assembleia. Eu saí da Assembleia, eu me senti assim meio pequeno demais, né? E fui congregado na outra igreja, né? E na outra igreja, né? Só para explicar melhor, para o pessoal entender, a igreja pequena, né? Pastor presidente e o neto, né, do pastor foi consagrado a pastor. Então, 2 pastores, 2, 3 obreiros, e aí a minha cabeça pegou assim um equilíbrio, né? Eu fiquei anos, creio que mais de 15 anos eu congreguei ali naquela igrejinha. Eu tinha problemas, eu tinha dificuldades, eu tinha até vício, né? Eu nessa época ainda fumava, a morte do meu pai, né? Foi um baque na minha vida, né? E eu me desestruturei e voltei a fumar, e eu ia no culto, aquele cheiro de cigarro, né? Coisa que na Assembleia não funciona, né?
não ia admitir, eu creio. E ali Deus me curou, Deus tratou, Deus botou os tijolinhos bem certinho em cima do outro, né? Eu tinha uma hierarquia na minha cabeça, o pastor presidente e o segundo ali, né? Que ministrava a pregação, geralmente, os dias de culto, ele que pregava, e algum obreiro. Eu quase não era convidado a pregar, estava bem, estava feliz. Até que Deus falou não. Me deu assim uma visão mais... né? Eu expandi a visão, voltar para a Assembleia, né? Mas é isso aí, né, pessoal? A gente às vezes precisa ter um solo firme, né, para pisar, né? E tu chega às vezes em igreja que tu não sabe nem em qual o lugar teu, a tua posição, não sabe, né? Tu tá ali meio, né, esperando aonde tu vai se encaixar. De repente, eu, na minha visão pessoal, eu tô bem. Eu tenho o meu ministério aí, que eu prego, Deus me chamou, né, testemunhar, falar de Deus, as minhas experiências pessoais, mas não estou interessado em disputar cargo, né, em se tornar mais um na fila, né? E outra coisa que eu senti, né, que a estrutura ela é opressiva, né? Por exemplo, com relação a publicar alguma coisa, tem que ser meio que por via oficial, aí CPAD, e tem toda essa estrutura aí, né, de crítica teórica, né? Os estudiosos, os figurão da imprensa, né? Dos órgãos oficiais, CPAD, né? Então tu tá ali, né? Debaixo de uma estrutura enorme, quase some, né? Entendeu? De repente as pessoas vão dizer, mas quem é tu? Da onde tu veio? Qual é a tua história? Né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, né? A igreja primitiva, né? Como é que foi, né? Os apóstolos e os primeiros convertidos, né? Aí depois cresceu, sim, aí Apolo e Paulo e Silas, e ficaram famosão, né? Aí havia disputa. Eu sou de que grupo? De Silas, de Paulo, né? E já havia concorrência, né? Já havia, né? Uns se identificavam com um, outros com outro, e já começou a criar aí, né? Aquela cerinha, né? Que vai formando, né? A pessoa começa a ficar toda, né? Peito estufado. Não, eu sou famoso, eu sou, né? Eu sou discípulo do fulano e papapá, né? Mas no campo missionário tu vê muita coisa, né? Tu vê lá o pastor gemendo, né? Sofrendo, precisando de ajuda, né? Não é como aparente aí, como muitas vezes aparece nas igrejas, né? Tem que pagar o preço, a igreja precisa de muita coisa, até que a igreja se estruture, né? Ela tem um preço a pagar, né? A igreja às vezes nem tem uma estrutura física condizente, né? Precisa melhorar, precisa se aperfeiçoar. Quem pegou esse processo sabe, né? A dificuldade, né?
de repente depender de oferta, né? Fazer campanha para arrecadar fundos, para investir e tal. Eu peguei isso. Eu vi igreja começar de baixo, né? Pastor sem renda, sem apoio financeiro e tendo que se virar, né? Depender da ofertinha da viúva pobre, né? Agora tem pastor aí que já nem está mais interessado em ofertinha pequena, né? Ele quer verbas maiores, né? Mas enfim, né? Essa é um pouco da minha experiência na obra, né? E hoje eu estou com um livro aí, uma editora que não é, digamos, CPAD, mas é uma boa editora, esperando sair o livro, né? Pessoas também me conhecer melhor, né? Porque escrever um livro é um desafio, pessoal. Foi um desafio, né? Os anos que eu tive no campo de batalha aí, no campo missionário, né? As lutas e tudo mais. Hoje até tenho uma experiência nova para vocês. Estamos compartilhando, né? Hoje, tomar chimarrão, água quente. Pensei, não, tomar um tererê. Tem que cuidar um pouco da água gelada, não tomar água gelada, né? Muito gelada. E aí o que eu vou adoçar? Vou botar suco, né? Botei um saquinho de camomila, de chá. E tô tomando, né? Uma bebida pura, bem natural, né? E saudável, né? Camomila é saudável. Mas é isso aí, pessoal. Mas a base mesmo que eu penso e reflito, né, é a vida de oração, né? A gente orar, ser uma bênção na igreja, dar um bom testemunho, né? Essa história de cargo, né? E designação, fulano, tu vai fazer tal coisa, né? E tu ser aí, tipo, arregimentado a seguir um grupo né? De repente, não é necessário. Tu congrega, tu faz a tua parte, tu dizima, tu ora, né? E Deus provê, né? Deus provê, né? Quando a gente se sente meio assim, deslocado no meio da multidão, né? Lembrar de Cristo, né? Temos um pastor, né? Vamos encerrar, que o Espírito Santo te ajude, te dê sabedoria, te dê graça, né? Que tu amadureça também a tua experiência dentro do corpo de Cristo também, né? Que Deus te ajude a entender, fazer parte, enfim, né? Ser um instrumento, se sentir útil, né? Também. Isso aí, fica na paz, que Deus te ajude. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Eu sei que tem muitos assuntos que eu podia tocar, mas hoje vai ser isso aí mesmo. Fique na paz, amém. Valeu.